Bom pessoal, olá a todos. Depois da análise de Êxodo, agora a gente vai ver um pouquinho sobre números, né? Lembrando que eventualmente eu vou fazer outros vídeos de outros temas no canal, como aquelas opiniões que eu tenho dado sobre algumas religiões, outros temas bíblicos, perguntas que me fazem, tá? Então eu vou tentar fazer o mais aleatório possível. Os primeiros capítulos de números são genealogias, é uma parte mais chata e algumas coisas mais repetidas, né? Que tem paralelos em Êxodo, então não é tão interessante. Agora o capítulo 11 de Êxodo é um capítulo meio complexo, né? Que a gente vê muita coisa interessante nesse capítulo. Eu vou ler aqui para vocês, ó. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. Então o povo estava se queixando por algum motivo ou outro, tá? E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Então o que nós vemos aqui? Um episódio meio confuso, que o autor não explica o porquê que o povo estava se queixando, mas Deus simplesmente vai lá, manda um fogo divino e consome boa parte das pessoas que estavam reclamando. Então é meio interessante, né, isso aqui, porque além do autor não explicar qual era o motivo da queixa, ele retrata Deus como um ser extremamente intolerante, né, onde a pessoa se queixa e Deus simplesmente vai lá e já manda um fogo destruir. Sendo que hoje em dia, no cristianismo moderno que nós temos, tem pastores aí que praticamente desafiam a Deus, né? Eu não aceito a pobreza, eu não aceito a miséria, eu não aceito não sei o quê. E você não vê acontecer nada. Tem gente que comete estrupos, abuso, estelionato, tudo que você possa imaginar de coisa errada, usando o nome do mesmo Deus, e você não vê nada. Então dá a impressão que esse Deus era ativo só no Velho Testamento. Ou como dizia Nietzsche, né? Deus está morto. Será? E até curioso também, né? Que depois as pessoas reclamam quando as pessoas falam que o Deus do Velho Testamento era mau. Mas aqui, por uma simples queixa, que a gente não sabe qual que era, mas dá a entender que era por causa de alimento, que é o que gira em torno desse capítulo de Êxodo, Deus simplesmente destrói as pessoas. Já que no versículo 4, 6 diz assim, ó: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Então o que está dizendo aqui? Que eles tiveram um desejo. O termo aqui não é bem o correto, tá, pessoal? Que desejo é uma coisa mais diferente. Nós vamos entender aqui, ó. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então esse aqui que a Bíblia chama de desejo, pode ser só a tradução, mas na verdade era fome, né? Eles estavam com vontade de comer carne, porque eles estavam comendo só maná do céu. Mesmo tendo toda aquela gadaiada que estava pastando lá com eles, né, que nós vimos lá em Êxodo, o povo não tinha carne para comer. Lembro-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então eles estão dizendo que eles estavam passando fome, mesmo tendo sacrificado ao Senhor. O que é até estranho, porque aqui no capítulo 7 do mesmo livro de Números, olha o que diz, ó: e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos, né, de ofertas, e 12 bois. Por 2 príncipes um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Aí fizeram lá um sacrifício, um holocausto. Então eles tinham bois para fazer sacrifício, mas não tinham carne para comer. Aqui, ó: quem nos dará carne a comer? Eles tinham bois ali. Por que eles não mataram um boi e não fizeram um churrasquinho? Então só aí a gente começa a ver que não é uma história real, né, pessoal? Aí tem o problema do maná que é mencionado ali, o maná do céu. Porque aqui em Números 11 diz assim, ó: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Eu fui pesquisar o que é esse bidélio. O bidélio é uma goma resina aromática comum no Oriente Médio e empregada para falsificar a mirra. Em seu estado natural fica sob a forma de grandes rasgos esferoidais, vermelho ou marrom avermelhado. Então essa é a cor dele. Odor aromático semelhante ao da mirra e gosto muito amargo. Então aqui em Números 11:7 ele fala que o maná era da cor de bidélio, ou seja, marrom ou avermelhado. Mas só que aqui em Êxodo 16:31 eles falam que esse maná era branco. E chamou a casa de Israel o seu nome maná, e era como sementes de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Um diz que era branco, outro diz que era amarronzado, avermelhado. Qual era a cor do maná? Eles não sabiam? Eles não estavam lá presentes? Não era Moisés que estava escrevendo isso daqui? Como se entende no imaginário popular? Moisés não viu a cor do maná? Ou será que Moisés tinha uma dieta à parte? Aí aqui chega uma parte mais cômica do livro de Números, que é o piti de Moisés, né? Eu não sei se a intenção do autor é humanizar Moisés ou demonizar Moisés, porque a gente vê o Moisés aqui bem mais energético, né? Enfurecido, que nem diz assim, ó:
E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu à luz? Como quer dizer, eu sou mãe, fui eu que pari esse povo todo? Aqui Moisés é até um pouco grosseiro, né? Para que me disseste, levo ao teu colo, como uma ama leva uma criança que mama a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar todo esse povo? De onde? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, mata-me, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Aqui eu grifei esse mata-me aqui, pessoal, que aqui a gente entraria numa questão filosófica interessante, né? Que é a questão de pessoas que estão tão sobrecarregadas que perdem a morte, suicídio. Porque muitas igrejas, elas tratam mal pessoas que acabam cometendo suicídio. É claro que isso seria tema até filosófico para um outro vídeo. Eu só achei interessante citar, porque muitas vezes as pessoas são intolerantes com pessoas que têm problemas e acabam tirando a própria vida, tá? Só uma citaçãozinha aqui, mas seria um tema para um outro vídeo. Então aqui a gente vê um Moisés energético, grosseiro, cobrando de Deus: poxa, por que eu tenho que aturar todo esse povo? Onde é que eu vou arrumar carne para todo esse povo? Não sei o que. Assim como em outro momento do mesmo capítulo, a gente vê Moisés novamente energético. Aqui, ó. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Aí Josué, filho de Num, que é o sucessor de Moisés, que é o servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés disse para Josué: tu tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse seu espírito sobre ele. Então aqui Moisés dá tipo uma patada, né, em Josué. Então aqui o autor mostra um Moisés mais energético, Moisés mais agressivo, digamos assim. Aí Deus responde às orações de Moisés, né, a prece lá de Moisés, depois que ele deu um piti lá. Deus diz assim, ó, reuniu os anciãos, tal, colocou o espírito de profecia e diz assim, ó: e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. O que Deus está falando? Amanhã vocês vão comer carne, amadinhos, não preocupem não. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro vocês vão comer carne até sair pelas narinas. Ou seja, eu vou entupir vocês de carne. Vocês vão comer todos esses dias, o mês inteiro, até sair pelo zóio. Tanta carne que vocês vão comer. Até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então, prestem bem atenção nesse versículo aqui, pessoal. O que Deus está dizendo? Ele está prometendo que no dia seguinte eles iam comer carne, ó, não é um dia, 2, 3, 4, o mês inteiro. Preste bem atenção. Está na Bíblia de vocês. Deus está falando que eles iam comer carne até sair pelo nariz, de tanta carne que eles iam ter. Até que eles iam enjoar de tanto comer carne. Aliás, eu acho até engraçado, né, enjoar de comer carne, né, sendo que nós somos meio carnívoros, mas tudo bem. Então Deus está falando que eles iam comer carne o mês inteiro, até não aguentar mais eles iam comer carne. Agora olha o que acontece a seguir, ó. Então soprou o Senhor um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, ou seja, são um tipo de ave que saiu voando, e as espalhou pelo arraial, quase o caminho de um dia, de um lado do outro ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, ou seja, naquele dia, no outro e no outro dia, 3 dias, e colheram as cordonizes. Eles foram lá e pegaram para comer. O que menos tinha, colheram 10 homeres, e as estenderam, deixa eu só ver a palavra aqui, pessoal, não sei se é homeres ou homeres, que tem um acento aqui, tá? Mas eu acho que é homeres. E as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo por carne, né, que seria um tipo de fome, que comendo maná todo dia o povo já estava enjoado. Agora olha que curioso, Deus prometeu aqui que eles iam comer carne todo dia durante um mês inteiro, até sair pelo nariz, mas assim que Deus manda a carne para eles, eles não conseguem nem comer. Que enquanto a carne ele estava entre os dentes do povo, está escrito aqui, ó, Deus já mandou uma praga para matar o povo. E onde é que fica a palavra de Deus aqui que falou que eles iam comer o mês inteiro? Como é que fica? E todo aquele piti que Moisés deu lá, pedindo até para ser morto, não sei o que, sendo até grosseiro com Deus, foi em vão?
Porque Deus atende o pedido de Moisés, manda um monte de cordonizes para o povo, mas enquanto a carne ainda estava entre os dentes, Deus vai lá, joga uma praga e mata todo mundo. Só porque eles ousaram o teu desejo de comer carne. E aí, pessoal? Como é que fica a palavra de Deus aqui nessa passagem aqui de Números? Será que é realmente uma história real? Então analisem aí e tirem suas conclusões, ok? Quem puder deixar um like aí no vídeo, você já sabe, ativa o sininho, vai estar ajudando, aumenta a atividade, porque o YouTube está meio bugado. Obrigado aí por terem assistido, paz a todos.